Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro quinzenal. Hoje nós exploraremos aí o tema seguro viagem para correr, que é uma das coberturas do seguro viagem para esporte, né? E que é uma coisa importante para a vida do viajante, né? Então a gente tem feito essas séries aí de lives falando justamente sobre essa questão do planejamento de viagem, do que é importante, porque tem alguns aspectos, algumas nuances que às vezes a gente não dá muita atenção na hora que vai planejar a viagem, e aí quando vê, pam, surpresa. E o seguro viagem é uma dessas nuances que às vezes as pessoas não se dão conta de que é importante ter um seguro viagem específico para esportes quando se vai fazer uma viagem para participar de corridas, uma viagem para correr. Lembrando que, caso você tenha aí alguma pergunta sobre o assunto, é só colocar aqui nos comentários. Se for ao vivo, eu ainda respondo no vídeo, coloca aqui no chat. Caso você esteja assistindo aí depois, também não tem nenhum problema. Eu vou responder nos comentários e também coloco no artigo que eu vou escrever especificamente sobre o tema lá para o site do Viajar Correndo, tá bom? Então, assim, não tem erro, todos serão respondidos. Bom, então a gente vai começar com o básico, né? A primeira pergunta que eu mesma estou fazendo é: o que é o seguro viagem para esportes? Bom, o seguro viagem para esportes ele é assim a cobertura para acidentes causados pela prática esportiva enquanto você estiver viajando. Então, sem essa cobertura, a pessoa que vai praticar, por exemplo, um esporte, e qualquer esporte, né? Aí vai depender do esporte que vai fazer e da cobertura que vai ter, mas quando ela vai praticar um esporte durante a viagem, se ela tiver algum tipo de problema, se ela não tiver contratado um seguro viagem específico para esse esporte, ela não vai poder acionar esse seguro para poder cobrir as despesas. Então, assim, o seguro viagem comum, sem uma coisa relacionada a esporte, ele é recomendado e ele, inclusive, é obrigatório para alguns países. Vamos dar o exemplo aí do espaço Schengen, né? Eu vou fazer uma live, inclusive, em março, sobre esse assunto do espaço Schengen, mas como seguro viagem é uma das exigências, digamos assim, para entrar nesse espaço, eu já citei aqui. Então, assim, já vou fazer a mendicância, né? Começa o vídeo mendigando. Fica atento aí à live sobre o espaço Schengen, que vai ser em março. E aí, claro, né, para você não perder, aproveita para se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e ativar as notificações, o sininho, né? Que aí quando chegar a hora, você vai saber. Então, assim, se o seguro viagem para uma viagem comum, tradicional, ele já é recomendado, vamos dizer assim, é recomendado para uma simples viagem, imagine então para essas viagens em que a ideia é participar de algum esporte, praticar algum esporte, participar de alguma corrida. Eu vou focar na corrida porque é o nosso esporte, né? Digamos assim. Mas assim, outros esportes e também outras atividades de aventura também precisam de um seguro específico, certo? Então, um seguro para esporte. A cobertura do seguro viagem esportivo, ela é voltada para possíveis assim contratempos durante a prática esportiva, dentro desse período da viagem que a pessoa está fazendo, em especial no que diz respeito à questão de gastos médicos e hospitalares. Mas tem uma diferença aí em sofrer, por exemplo, uma contusão no seu próprio país e quando você está comparando com uma viagem internacional que você sofre algum tipo de acidente. Então, porque você vai ter um sistema de saúde diferente, os costumes são diferentes, o idioma é diferente, a questão financeira, né, a moeda é diferente também, e a gente tem também outras questões do que a gente está acostumado. Lembrando que, né, muita gente pensa assim, ah, mas eu não preciso de um seguro viagem porque eu tenho um plano de saúde maravilhoso. Bom, gente, você pode até ter um plano de saúde maravilhoso, mas o seu plano de saúde normalmente não vai te atender fora do país, né? E os gastos médicos, eles são absurdos no exterior. Muitas pessoas não têm essa noção, acham, ah, não, vou ali no hospitalzinho, não é um hospital público, você vai ter que pagar pelo atendimento e tudo isso custa uma grana. Então, assim, se você precisar de atendimento médico ou hospitalar no exterior, você pode ter certeza que o seu gasto, ele vai ser, assim,
muito, muito, muito maior do que o gasto que você tem quando você está no seu próprio país. Inclusive, se você quiser saber mais, semana passada eu publiquei um podcast que foi uma conversa que eu tive com a Tainara do Guidice, e nesse, que foi na verdade uma live, depois a gente transformou num vídeo, e depois a gente transformou num podcast, e lá a gente conversa justamente sobre vários aspectos de uma viagem para correr. Ela mora no exterior e ela comentou lá, contou uma experiência que ela teve com gastos de serviços médicos, assim, para fazer simples exames de sangue, ela gastou quase 300 euros. Então, você imagina, para exame de sangue, 300 euros, imagina um atendimento relacionado a um acidente esportivo. Então, é uma coisa bem cara, bem grande, o dinheiro vai ser bem grande. Então, é importante você ter um seguro viagem. Eu vou deixar o link para o podcast, para o vídeo, aqui na descrição do vídeo também, tá? Então, assim, tá bem fácil de achar. Se quiser, depois, quando sair daqui, vai lá assistir. Bom, ao contratar um seguro viagem para esportes, é preciso você prestar atenção em alguns detalhes, tá? Inclusive, é necessária uma apólice específica para a atividade que você pretende desempenhar. Então, assim, você vai correr, mas a apólice não cobre corrida, cobre só esqui, por exemplo. Estou dando um exemplo bem esdrúxulo, tá? Mas é só para você entender. Então, assim, é importante você observar o que está ali escrito nessa apólice. Então, por exemplo, você vai ter plano diferente se você for um atleta profissional. Não acredito que tenham atletas profissionais aqui assistindo a gente, mas normalmente somos amadores, mas se tiver, né? É bom saber, tem um plano específico, seguro viagem específico para atleta profissional, para esportista, né, profissional, e para esportista, digamos assim, amadores. E nem todas as práticas esportivas são cobertas pelas seguradoras. Então, por isso, é importante que você pesquise, faça uma busca bem detalhada para evitar problemas, porque assim você vai ter certeza de ter escolhido o seguro ideal para a sua viagem. Além disso, busque ajuda, né, nas próprias empresas que fazem essa cotação. Então, assim, para facilitar a sua vida, porque você vai ficar doido, né? Você começa, entra na Affinity, entra na Cores, entra no não sei o que, entra no não sei o que lá. Então, assim, para evitar que você fique pancado, louco, pesquisando loucamente, entrando em todas as seguradoras possíveis e impossíveis, de repente você esquece de uma, perde uma, não tem aquela coisa toda. Uma forma que é bem interessante de evitar esse tipo de loucura é você entrar nos comparadores de preços, né? Existem sites que fazem a comparação dos preços dos seguros de acordo com as suas necessidades, e eles oferecem esses planos, e você pode comparar, inclusive, esse aqui tem essa cobertura, esse aqui não tem, esse aqui é para isso, esse aqui é para aquilo. Então, assim, é muito mais prático. Eu tenho parceria com dois deles, um deles é o Seguros Promo e o outro é o Compara Online. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo também, e os cupons de desconto para cada um deles. Então, você pode ter 5% de desconto, quando você precisar, de repente, cotar e comprar o seu seguro viagem para participar de uma viagem para correr, uma viagem, um seguro viagem esportivo ou um seguro viagem tradicional também, né? Se você for fazer uma viagem tradicional, você pode também usar esses comparadores e os cupons. Então, tudo é válido, né? E uma forma de ganhar um descontinho. Então, você pode ficar à vontade de consultar aqui a descrição do vídeo. O que mais? O preço, né, que normalmente as pessoas perguntam, o preço de um seguro viagem para a prática de esportes, ele vai variar de acordo com o tempo de viagem, com o esporte que você está praticando, o país para onde você está indo, a idade dos viajantes da pessoa, né, que vai praticar esse esporte, a saúde desse viajante, de repente tem alguma condição prévia de doença pré-existente ou está grávida. Então, assim, isso tudo vai dar, não que gravidez seja doença, mas isso também é perguntado. Então, isso pode dar uma diferença no valor dos seguros. Então, assim, claro que quanto mais benefícios tiver esse plano que você vai contratar, mais caro ele vai ser. Então, assim, não vai esperar que, eu quero tudo, uma cobertura absurda. Vai ser mais caro de uma coisa do que uma coisa mais simplinha, né? Então, tem essas nuances aí que você precisa observar. Passando aqui para o nosso próximo tópico, né? E como funciona o seguro viagem para esporte? O viajante ele vai fazer a contratação antes de embarcar, e aí ele pode correr ou praticar a atividade que ele contratou, né, o seguro, tranquilamente durante a estadia, dentro daquele período que ele contratou. E é claro, acontecer um acidente, liga para a seguradora e aí todos os trâmites vão ser realizados.
E como ele não é uma cobertura, digamos assim, obrigatória dentro dos seguros de viagem, nem todos os planos oferecem. Então, por isso que é preciso prestar bastante atenção na hora que você for contratar, ler lá todas as cláusulas, ver se realmente tem a cobertura para seguro para esporte, porque isso não é comum. Alguns já vêm com ele, claro, tal, mas normalmente não vem. Então, aí você precisa estar sempre atento e ler direitinho a questão aí do que vem na apólice declarado, qual é o tipo de esporte que ele cobre, para não ter surpresas desagradáveis durante a sua viagem. Como eu falei, né, você tem que consultar a lista de esportes incluídos, porque nem todos os esportes estão cobertos. E chegou a hora de ouvir o que vocês têm a nos dizer. Eu recebi duas perguntas por e-mail, nenhuma na caixinha de perguntas lá do Instagram, mas de qualquer forma eu agradeço aí, muito obrigada a essas pessoas que mandaram as perguntas. E a primeira pergunta que eu vou responder, que eu recebi por e-mail, foi: onde cotar o seguro viagem para esportes? Bom, como eu já disse, né, a recomendação é que você utilize esses sites comparadores de seguro viagem para poder comprar bons planos, né? Porque não são todas as seguradoras que oferecem essa cobertura, então os comparadores eles vão facilitar a busca na hora de pegar e escolher o melhor seguro viagem dentro aí da sua ideia, né? Então, assim, porque nesses comparadores você pode cotar, comparar, eles têm essa possibilidade de fazer comparação e comprar os planos de diferentes seguradoras em um só lugar, e aí vai facilitar para você escolher dentro do seu perfil. Né? Essa questão de, eu quero pagar tanto, eu posso pagar tanto, esse seguro me dá essa cobertura, consegue comparar, esse aqui cobre US$ 60.000, esse aqui cobre só US$ 40.000. Então, tudo isso, né? Eu já disse que eu uso tanto seguros promo quanto compara online. Tem cupom de desconto para cada uma delas aqui na descrição do vídeo, então não deixa de conferir. E, além disso, outra vantagem desses comparadores é que os preços costumam ser mais econômicos do que nas próprias seguradoras, né? E mesmo assim você está com a mesma segurança nessa compra. Então você vai pagar online, vai receber a sua apólice diretamente no seu e-mail e é só imprimir e levar com você e tá tudo certo, né? A outra pergunta recebida foi: qual o melhor seguro viagem para praticar esportes? Bom, é uma pergunta assim, o melhor, né, é bastante relativo, porque é uma opção individual. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, assim, não existe uma escolha única que vai atender a todos os viajantes. O melhor vai ser aquele que cabe no seu orçamento e que vai atender as modalidades aí, digamos assim, esportivas que você pretende praticar. Então, assim, dentro do orçamento, a modalidade que você vai praticar e o que pode cobrir, né? A questão da cobertura também. Eu queria um seguro de US$ 100.000, mas eu não posso pagar por isso, então eu vou baixar aqui e vou atender o mínimo que às vezes as pessoas pedem, o necessário, US$ 60.000. Então, tá aqui. É esse que vai ser. Então, esse aqui, para mim, no momento, vai ser o melhor. O dia que puder pagar o de US$ 100.000, de repente o de US$ 100.000 vai ser melhor. Então, tudo vai depender. Um detalhe importante é que o seguro viagem do cartão de crédito, né? Muitos cartões de crédito oferecem o seguro viagem, mas a maioria deles não costuma oferecer essa cobertura. Então, eu vou viajar, eu vou ter o seguro viagem do cartão de crédito. Beleza, você pode ir, mas não vai ter a cobertura para prática esportiva normalmente. E aí, se acontecer algum tipo de acidente, o que vai acontecer? Qual vai ser o drama? Você não vai conseguir ser atendido. Então, às vezes, é melhor fazer um seguro por fora para poder garantir essa questão, de ter realmente o seguro valendo verdadeiramente, ok? Então, essas foram as duas perguntas que eu recebi por e-mail. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui e ver se tem alguma aqui no chat. Olha, gente, não é que a gente tem? Adorei! Pergunta do Carlos: quanto custa um seguro viagem para esportes? Seguro viagem para esporte é mais caro? Show, Carlos. Muito obrigada aí pela sua pergunta. Não necessariamente um seguro viagem para esportes ele vai ser mais caro. Muitos planos, eles incluem a cobertura para a prática de esportes dentro da despesa médica e hospitalar principal. Então, assim, por isso não vai ter uma alteração no valor. Como eu falei anteriormente, o valor ele vai depender do tempo de viagem, do destino, da seguradora, das coberturas que esse seguro vai te oferecer e da idade do viajante. Eu vou me usar aqui como exemplo. Por exemplo, eu pago geralmente R$ 120 para uma viagem de 7 dias na Europa. E
De repente, para uma outra condição, se eu estivesse viajando para os Estados Unidos ou estivesse indo para a Ásia, alguma outra coisa, vai ser um valor diferente. Então, por isso que os comparadores de preços, que eu falei já também anteriormente, eles podem ser uma boa opção. Por quê? Porque eles mostram na cotação essas diversas possibilidades de cobertura e aí a pessoa ela vai poder escolher o que é o melhor para ela, que a gente falou, né? Qual é o melhor seguro viagem. E eu vou lembrar de novo que o Viajar Correndo tem a parceria aí com a Seguros Promo, com a Compara Online, que são dois buscadores e que a gente tem cupom. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, porque aí eles vão estar sempre atualizados, tá? Então, assim, muito obrigada, viu, Carlos, por sua pergunta. E eu vi que a gente tem também a pergunta da Bia. Oi, Bia, você está sempre por aqui, muito obrigada. A pergunta da Bia é: cadê a pergunta da Bia? Como verificar se o plano tem cobertura para esportes? E como verificar a lista de esportes cobertos? Bom, vamos na ordem. Para verificar se o plano tem cobertura para a prática de esportes, basta conferir quais são as coberturas oferecidas nas condições gerais da seguradora. Então, é muito comum que essa informação ela esteja disponível no momento da cotação, aliás, tem que estar, né, para você poder é, é, saber o que você está contratando. E para a lista de esportes, a mesma coisa. Cada seguradora vai oferecer uma lista diferente. Então, assim, algumas oferecem para mergulho, outras não oferecem para mergulho, e aí vai ter esse risco excluído. Então, assim, cada uma vai oferecer para uma coisa diferente, e aí, consequentemente, é importante você saber. E para você saber onde que você vai encontrar, também nas condições gerais da seguradora contratada, para ver essa lista aí de esportes. Mas na hora que você tiver para contratar, antes de contratar, você já vai dar uma olhadinha lá, já vai pesquisar para evitar contratar uma coisa que não vai cobrir o que você vai fazer na sua viagem, certo? E aqui a gente tem mais uma pergunta, Eleutério. Obrigada, Eleutério, pela sua pergunta. E a pergunta foi: qual o valor da cobertura de um seguro assim? Bom, as pessoas que vão praticar esportes, elas são consideradas, digamos assim, de alto risco, né? Um grupo de risco. Então, a cobertura mínima recomendada é de US$ 60.000. No entanto, dependendo do destino, da modalidade esportiva, por exemplo, esportes de inverno, que as pessoas caem, batem cabeça, aquelas coisas todas, né? Essa cobertura ela tem que ser um pouquinho mais elevada. Então, pelo menos eles indicam que seja de US$ 100.000. Em geral, é aquilo, né? Quanto mais ampla ela for, melhor vai ser, porque você vai ter uma cobertura maior para todos esses riscos. Aliás, foi muito boa essa pergunta, porque uma coisa que eu não falei antes, mas que também é muito importante em relação à cobertura, é a questão dos traslados e repatriamentos que garantem esse transporte caso seja necessário. Então, assim, o traslado médico é uma proteção bastante importante para quem vai participar, né, de eventos esportivos, digamos assim, praticar esporte, especialmente quando você se afasta das áreas urbanas, porque assim vai garantir essa locomoção desse viajante até o hospital mais próximo, de repente numa ambulância e tudo mais. O regresso sanitário vai garantir o transporte médico de volta ao seu país, então assim, aconteceu um problema, foi para o hospital, não deu para resolver, ou não consegue voltar para o país com, como um passageiro comum, digamos assim, em um voo regular, então precisa de uma UTI, alguma coisa do gênero, Deus me livre, né? Mas pode acontecer. Então, assim, como é uma despesa mais alta, então é sempre bom pensar num valor maior de cobertura. Dentro, claro, das possibilidades da pessoa, né? E também tem a questão do traslado do corpo quando a pessoa morre, né? Então vai ter que trazer o corpo de volta para o Brasil. E aí, nesse caso, o mínimo recomendado é de US$ 40.000. Mas é claro que se você fizer o de US$ 60.000 que eu falei anteriormente, vai estar tudo bem, porque vai estar coberto, né? Então fica mais tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Não, não. Não, então a gente esgotou todas as perguntas. Muito obrigada aí pela participação. Eu fiquei bem feliz. Hoje foi bem intenso, gostei. Eu vou fazer um resuminho, vou postar no Instagram sobre esse assunto, então vai estar bem resumidinho lá, um carrossel bonitinho. Também vou postar aqui na comunidade do canal Viajar Correndo, enviar por e-mail para os cadastrados na newsletter. Assim vai dar para salvar, consultar toda vez aí que precisar viajar. Falando em newsletter, se você ainda não está inscrito, estou sempre falando sobre isso, né? O link está aqui na descrição do vídeo. Eu envio um e-mail a cada 15 dias, então assim, não é uma overdose, digamos assim, toda hora chegando e-mail na sua caixa de entrada, então é bem tranquilo. Aproveito também para lembrar que caso você esteja pensando em planejar a sua primeira viagem para correr no exterior, nós temos o guia digital
Corra a sua primeira prova fora do Brasil, com muitas informações úteis para te ajudar nesse planejamento. O link para comprar o seu com preço especial para quem está aqui assistindo a gente também está na descrição do vídeo. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Nossa próxima live vai ser dia 1º de março. Nós vamos abordar um tema que já apareceu aqui em vários momentos, em diversos podcasts, já falamos em artigos, já teve vídeo também, que é a questão dos perrengues de viagem para correr e como lidar com os imprevistos nas suas viagens. Então, não perca, mais uma vez, já se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações para não perder, aquela coisa de sempre, né? Mais uma vez também agradeço a todos por participarem, compartilharem aqui suas dúvidas, tanto ao vivo e também para você que está mandando depois, pode deixar aqui nos comentários que eu sempre respondo. Demora um pouquinho às vezes eu estou na hora, recebo e já respondo, mas às vezes demora um pouquinho que eu não estou online, mas sempre eu vou responder. Lembre-se então sempre da importância do seguro viagem para garantir as suas corridas pelo mundo aí com tranquilidade. Um super beijo e até a próxima!